Olá pessoal, vamos para mais um vídeo, hoje falando de uma questão existencial e profunda, né? Aquela velha pergunta de onde viemos, quem somos, para onde vamos. Será que realmente há respostas para essas perguntas? Obviamente que se alguém tiver alguma resposta fechada para alguma dessas questões, vocês fujam, né? Porque são perguntas existenciais, são perguntas muito profundas que nós não podemos responder de uma forma taxativa, de uma forma literal. Mas nós vamos passar aqui algumas sugestões de reflexões sobre o sentido da nossa existência, né? Por que nós estamos aqui, afinal de contas, né? E eu acho que um bom parâmetro para nós podermos começar a nossa conversa, né, que é o básico do básico, é quando nós pegamos a inteligência do nosso corpo, né, quando nós pegamos as funções das nossas células, por exemplo, né, porque cada vez mais, pessoal, quando a ciência ela vai descobrindo o nosso corpo, como é que o nosso corpo funciona, as ações das células, é uma coisa assim fantástica, né? Magnífica. Nós vimos assim a precisão, a inteligência que há por detrás de cada ação do nosso corpo. Realmente assim o nosso corpo é um universo, né? Isso não resta dúvida, né? No microcosmo nós temos aqui um universo operando e um universo inteligente, onde que cada célula tem ali a sua função. E o que tem se descoberto, nas últimas décadas, né? Que o cérebro, né, por mais que seja realmente o órgão supremo, ele não participa de todas as ações do nosso corpo. Né? Cada vez mais a ciência está descobrindo o quê? Que essas células que estão atuando em nossos rins, no fígado, no nosso intestino, né? Elas são independentes do cérebro. E mais, eles conversam entre si. Né? Os órgãos eles são independentes, eles podem estar tendo ações que vão estar conversando entre si. Ou seja, o corpo ele está todo integrado. Ué, Alberto, mas você não ia falar só por que nós existimos? Então, eu falei que nós vamos começar do básico, né? Então, o básico é quando nós olhamos o nosso corpo, né? E vemos que cada célula possui uma função inteligente no corpo, ou seja, nada está aqui por acaso, não tem nenhuma célula divagando, né, em nosso corpo. Todas elas estão ocupando alguma função. E então, quando nós pensamos na nossa humanidade, né, na nossa humanidade como um grande corpo, né, nós somos células desse grande corpo que nós vamos chamar humanidade, certo? A composição, né, da humanidade ela é feita pelas células, né? As células indivíduos, que somos nós. Então nós temos que, de alguma maneira, estar encontrando o nosso papel no mundo, o nosso papel na sociedade, assim como cada célula encontrou o seu espaço dentro do corpo. Né? E o que é muito interessante, né? Que quando nós pegamos essas imagens, né? Ou quando a gente entende o que as células fazem no corpo, né? Elas fazem pequenas coisas. Né? Uma vai lá e faz uma coisa, uma célula vai lá e mata um parasita que está no nosso corpo, né? A outra vai lá e aciona o nosso sistema imunológico, por exemplo. São pequenas ações, mas essa pequena ação, quando você vê numa composição total, faz uma enorme diferença. Então, isso somos nós. Né? Nas nossas pequenas ações no mundo, somando essas pequenas ações de todo mundo, nós fazemos grandes coisas. Tá? Então, nós não temos que pensar em fazer grandes feitos. Né? Os grandes feitos fazem para os grandes homens. Né? Os grandes homens fazem coisas realmente magníficas, né? Mas não é o nosso caso. Né? Nós somos pessoas comuns, então nós vamos fazer pequenas ações daquilo que está atingível, né, ao nosso nível, aquilo que está próximo de nós. Né? E como é que eu vou descobrir o que eu tenho que fazer, qual é o meu papel no mundo? Né? Então, por isso que nós falamos em vocação, falamos em talentos, né? Ou seja, buscar aquilo de menor resistência. Não adianta a gente ficar com fantasias de fazer algo que não é da nossa natureza, certo? Então, tem pessoas que olham assim, eu vou fazer tal coisa, eu vou ser astronauta porque eu acho legal. Pessoal,
tudo bem, né? Já tivemos inclusive aqui no Brasil um astronauta, né? É possível, né? Nada é impossível para ninguém. Agora vamos colocar coisas mais tangíveis, certo? Aquilo que é tangível a mim fazer, porque tem coisas que realmente são praticamente intangíveis, né? Eu, por exemplo, né, tentar ser músico, né? Eu até posso conseguir ser músico, né? Mas o tempo que eu vou gastar, a energia que eu vou gastar para conseguir aprender música, né, vai me levar muito tempo, porque eu sei que eu não tenho esse dote natural. Tem pessoas que escutam, né, já tem aquela audição musical, pessoas que desde pequenas já pegam instrumentos, já são filhos de músicos, né, e só de ouvido já começam a tocar, né, cantam muito bem, ou seja, aquilo é natural na pessoa, ela é espontâneo. Então nós temos, né, inteligências múltiplas, no sentido de que nós temos talentos, nós temos facilidade, nós temos vocações para fazer uma coisa e não temos para outra. Isso não quer dizer que nós somos melhores ou que nós somos piores, mas simplesmente temos uma natureza para fazer isso. Então cada um tem que descobrir o seu papel, tem que descobrir aquilo que ele faz, aquilo que ele gosta de fazer, aquilo que ele faz com prazer, né? E que ele faça bem feito, né? Porque cada pessoa fazer bem feito a sua ação, a sociedade ela acaba sendo beneficiada, né, por essas pequenas atitudes de cada um. Então, o primeiro passo é buscar essa vocação. A vocação vem de voz, de ouvir essa voz interior. Mas, poxa, eu não me sinto realizado, realizada, né, fazendo o meu trabalho. Eu volto, estou angustiado, estou me sentindo, sabe, cansado. Enfim, isso é sinal de que você não está fazendo aquilo que é a sua vocação. Mas como é que a gente faz para achar essa vocação, né? Bom, eu já dei uma dica, essa questão da facilidade, né? E a outra seria ouvirmos um pouco a nós mesmos, né? O fato é que hoje nós não paramos mais a nossa mente, nós não damos espaço à nossa mente para a gente escutar as nossas vozes interior. Então, como é que eu vou escutar a minha vocação, a minha voz, se eu não dou espaço para ela? Imagina o seguinte, olha, eu quero conversar com uma pessoa, mas outra pessoa não para de falar. Então eu quero falar e outra pessoa não deixa, está numa verborreia, né? Blá, 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 e eu quero dar a minha opinião e eu não consigo. A mesma coisa está acontecendo em nossa mente, né? Às vezes o nosso ser ele quer mandar alguma mensagem, ele quer mandar a sua voz e ele não consegue. Por que ele não consegue? Porque a mente está sempre com o copo cheio, né? Ou seja, estamos sempre ocupando, né, a nossa mente com vídeo, com mensagens, com música, né? Ou seja, a gente tem que nos mantermos sempre ocupados, né? Porque se nós pararmos, né? Ah, não, se eu parar vem o tédio, né? Se eu parar vem o tédio, vem o vazio existencial. Mas lógico que vem o vazio existencial. Por que vem o vazio existencial? Vem porque não está tendo diálogo, né? Não está sabendo dialogar consigo mesmo, não está você sendo uma boa companhia para você, sabe, de reflexões, certo? Então, isso é que realmente diferenciavam, né, os antigos do homem moderno, porque os antigos eles tinham o que Platão chamava de divinos ósseos, né, onde que a pessoa ela parava, pensava, refletia, porque os antigos não eram idiotas, tá? Pelo contrário, eram pessoas de muitas reflexões. Só que eles davam um espaço, né, para contemplações, para olhar o pôr do sol, para ele parar, para observar a vida, sabe, de uma contemplação com a vida. Hoje a gente não tem mais isso. Nós não nos permitimos contemplar um pôr do sol, sabe, de olhar e de ficar assim só, né, com um divino ócio e fazendo reflexões sobre a natureza, fazendo analogias de uma coisa relacionada com outra, né? Então, por isso que os antigos, no geral, eles eram pessoas, né, muito mais profundas do que nós, né? Você se lembra que é, o famoso Arquimedes, né, com seu Eureka, né, ele entrou numa banheira, né, e quando ele entrou na banheira, ele viu que o corpo dele, a água saiu, e ele viu que ele podia medir qualquer corpo, né, medindo a quantidade de água que estava, né,
mensurando uma água, né? Aí ele falou, Eureka, descobri, né? Como é que a gente mede qualquer dimensão do corpo, né? Ele saiu até pelado andando né, pela Grécia, diz as tradições, né? De tão fascinado ele ficou, né? Einstein também dizia a mesma coisa. Einstein dizia assim, eu penso sobre alguma coisa, aí eu paro de pensar, eu vou fazer outra coisa, né? E aí as respostas me chegam, né? Então é assim com o mundo, tá? Nós temos que pensar e depois nós temos que parar de pensar. Por isso que Platão fala em divinos ócios, certo? Um momento que a gente dá esse espaço. Agora, para isso, nós temos que fazer as perguntas também profundas na nossa vida, né? Nós temos que perguntar, nós temos que, olha, eu estou com um problema na minha vida, certo? Eu estou com um problema. Então pare e pense sobre esse problema. Como é que eu resolvo esse problema? Todos nós temos problemas, tá? Cada um tem as suas problemáticas, tá? Não diferente de ninguém. Todo mundo tem problema. Todo mundo está passando dando alguma batalha, fazendo alguma coisa. Então nós temos que parar e perguntar para nós mesmos como é que eu resolvo isso. Não só tudo bem, pode pesquisar pela internet, pesquisar em livro, perguntar para as pessoas, para os especialistas, ótimo. Tá? E quanto mais você pergunta, né, mais a natureza ela vai te mandando as mensagens, as respostas de como resolver essa questão. Mas muitas vezes nós paramos e aí vem uma luz e nos diz, tá? Muitas curas nos chegam através de sonho, muitas respostas nos chegam através dos sonhos. Por quê? Porque quando a nossa consciência baixa e o inconsciente então ele toma conta da nossa mente, tá? Então isso nós podemos fazer também durante o dia, não precisa só ser dormindo não, tá? Um silêncio. Aliás, né, as novas pesquisas estão mostrando exatamente isso, que aquelas pessoas que têm inspiração, músicos, artistas, né, cientistas, pessoas que têm até humoristas, né, que têm insight, né, eles têm nesse momento de vazios, né? Tem aquele japonês que dizia assim, eu tenho grande inspiração, eu vou para a piscina. Aí ele afundava, né? Ele ficava, obviamente, com respirador, ele passava meia hora, né? Debaixo d'água e tinha grandes inspirações na piscina, né? Então, assim, o que nós temos visto hoje, né? Essa falta de perguntas, essa falta de reflexões, a própria ciência hoje, né? Infelizmente, a gente vê que no meio acadêmico já não está mais tendo essa inspiração como se tinha. Isso já na época de Einstein. Einstein mesmo, na palestra lá no Japão, ele falou, pessoas, vocês não, a busca pelo conhecimento não tem que ser uma coisa neurótica, a gente não tem que buscar isso, tem que ser uma coisa prazerosa, tem que ser alguma coisa que realmente nos empolgue, né? É, e aí o que acontece? Hoje nas universidades, né, no meio científico, há muita vaidade, há muita competição, uma pessoa roubando as teses das outras, plágio, pessoas inventando números, né, para apoiar as suas teses, né? Pessoas, isso é uma coisa muito séria, sinal assim de que, sabe, a ciência ela está perdendo a sua alma, né? Aquele sentido de investigativo, de empolgação, de dizer, puxa, né? Eu descobri tal coisa, aquilo encheu os olhos, a pessoa, poxa, ficar super entusiasmada porque descobriu alguma coisa que sabe que a sua descoberta fará um bem para a sociedade, para o futuro, uma cura, né? Ou alguma descoberta que realmente vai mudar os paradigmas da nossa vida, né? Isso é uma coisa muito legal. Mas para isso a gente tem que fazer as perguntas. E para isso a gente tem que deixar de lado o quê? A competição, a vaidade, a política, entendeu? Esses fatores que de alguma forma fica corroendo, né, a verdadeira ciência, né? Então todos esses fatores eles fazem com que a gente se afaste da nossa verdadeira natureza, do porquê estamos vivendo aqui, tá? Então nós temos que fazer coisas muito simples, temos que fazer aquilo que realmente é o óbvio para nós, aquilo que está ao nosso alcance, fazer perguntas profundas, né, sobre nós mesmos, sobre as questões que nós estamos
querendo investigar e abrir esse espaço na mente. Tá? Vejam só que grandes homens viveram durante as guerras. Tá? O Einstein viveu durante a Segunda Guerra, o Jung, Freud e vários de seus contemporâneos, né? Eles viveram no meio de uma Segunda Guerra, né? No meio de um nazismo, das coisas acontecendo. E eles tiveram grandes ideias ali, certo? Então não podemos nos apegar ao inconsciente coletivo, porque se nós estamos vivendo essa época, né, se nós estamos vivendo o século XXI, é porque nós somos colocados aqui para viver essa época, certo? Nós somos como células, né, que estamos vivendo aqui por algum motivo. Então não existe acaso da natureza, né? Não existe acaso na natureza, certo? A natureza ela se estabelece pela ordem, né? E a ordem é a inteligência. Logo, a vida é inteligência. O acaso não leva a ordem, o acaso não leva a inteligência, né? A inteligência leva a vida e as coisas funcionam dessa maneira. Então, o primeiro ponto é importante, né? É essa aceitação da nossa existência. Aonde que eu estou? Estou vivendo essa época, eu estou vivendo esse mundo, eu estou vivendo essas situações, eu estou vivendo essa família, eu estou vivendo, esse é o meu trabalho e é isso que me toca. Por que eu nasci nessa família? Por que eu não nasci lá na China, no Japão, na Indonésia? Né? Por que eu nasci aqui, no Brasil? Né? Por que eu nasci nessa família, não nasci na família vizinha? Certo? Tudo tem um sentido, tudo tem uma razão de ser. Tá? Não nasceu lá porque era para você nascer aqui. Por quê? E por quê nós não sabemos. Né? O fato é que vamos aceitar a nossa existência, vamos aceitar aquilo que a vida nos colocou, né? Porque a aceitação é o primeiro passo para as verdadeiras mudanças. Se eu quero mudar a minha condição, né? Eu aceito primeiro, depois eu mudo a minha condição. Né? O primeiro passo é uma aceitação. O fato é que a gente acha que mudando os fatores externos, nós vamos mudar a nossa condição interna. Não vai. Não vai. Quantas pessoas mudam de país, as pessoas, sabe, agora vou fazer tal coisa, muda de emprego, muda, sabe, o cabelo, muda. Você pode mudar o que você quiser. A sua condição interna, né, ela não depende dos fatores externos, tá? As pessoas vivem muita fantasia. Se eu for para tal país eu vou ser feliz. Não vai ser, você vai chegar lá, vai ser tão infeliz quanto está aqui. Porque a felicidade não depende de fatores externos. A felicidade ela é de dentro para fora, né? Mas a condição lá é melhor. Gente, isso aí é uma bobagem, certo? É tudo de dentro para fora. Então, nos traz muito mais satisfação saber o que nós temos que fazer, o nosso papel na sociedade. Quando a gente exerce esse papel, a gente faz ele bem feito. Aí nós vamos ser como as células do corpo, né? E as células do corpo que estão fazendo aquilo que devem levam saúde ao corpo, né? A doença, o câncer, vem quando as células passam a fazer aquilo que é da sua natureza. Aí nós temos a doença, ok? Da mesma maneira, quando as pessoas elas deixam de fazer aquilo que é da sua natureza, nós temos uma sociedade doente, certo? Então, esse fazer aquilo que nós temos que fazer. E uma coisa muito importante, né? Quando nós estamos fazendo aquilo que nós temos que fazer, nós somos felizes e nós vamos estar irradiando isso para o mundo, nós vamos estar irradiando isso para as pessoas ao nosso redor. E obviamente que todo o ambiente ele vai ficando dessa maneira. Né? Eu quero só concluir esse vídeo pegando um link que me veio aqui agora, não sei porquê, dessa irradiação. Né? Quando eu tinha 17 anos, né? Assim, 16, 17 anos, vocês sabem, né, que essa fase de adolescente, a gente somos rebeldes sem causa, eu era uma pessoa um pouco emburrada, uma pessoa assim que não saía rindo para todo mundo, né? E eu estava caminhando no parque da cidade sozinho, né? Estava numa fase muito de transição na minha existência e estava caminhando e aí passou uma pessoa
um homem, né, vindo na direção contrária, e quem anda aqui no parque você sabe que tem muita descida, ele vinha assim, descendo, ele passou muito rápido por mim, né, mas ele passou com um semblante muito positivo, com um semblante muito bom, era uma pessoa de barba assim, né, e ele tinha uma cara assim de, sabe, de felicidade, era um Papai Noel novo assim, né, um cara assim, né, ele e aquela feição positiva, né? Ele não me deu oi, não me cumprimentou, mas ele com os olhos, ele falou assim, eu te aceito, né? Eu estou de bem com a vida. E aquilo me contagiou, assim, aquilo mexeu comigo, assim, aquela imagem positiva daquele homem, né? E hoje eu penso que, às vezes, pessoas, se nós sorrirmos para alguém, até mesmo na rua, né? Nós podemos estar modificando as pessoas. Hoje a gente sabe disso neurologicamente, neurônio espelho, etc, etc, que vai refletir dentro de você aquilo que você está vendo, mas é mais profundo, tá? É mais profundo, porque eu até hoje nunca mais esqueci essa pessoa, né? Então vamos ser como células, né? Vamos ser inteligentes, vamos ser eficazes, vamos ser conscientes daquilo que nós estamos fazendo e vamos refletir isso para as pessoas que estão ao nosso redor, porque de alguma maneira a natureza ela nos proporcionou esse prazer de que quando nós ajudamos aos próximos, né, quando ajudamos quem estão ao nosso redor, de alguma maneira nós também nos beneficiamos e ficamos felizes fazendo isso. Testem, né? Façam isso, vamos ver se vocês vão ficar mais felizes, ok? Então, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, o meu canal não é um canal assim super, hiper reconhecido. Se vocês gostaram, envie para outras pessoas. Um grande abraço e até o próximo.